Pronto, Rafa, já Pronto, foi. Rafa, já foi. Obrigada, Lorena. Obrigada, Lorena. Bom, boa noite. Boa noite. Novamente. Novamente. Eu vou pedir aí o pessoal, né, que está com o microfone ligado para deixar o microfone sempre no mudo, só quando for falar, acionar o microfone para evitar as interferências aí novamente, né? Hoje o nosso objetivo aqui é fazer uma capacitação com vocês, é o nosso segundo encontro, né, dos comitês, aí, Comitê Executivo, Comitê de Coordenação do município de Estiva, da elaboração do plano, né, do município de Estiva. Eu vou tirar a minha câmera agora e vou transmitir a minha tela para não ficar muito pesado aqui para vocês também, principalmente para quem está acompanhando aí pelo celular, né, pode ficar um pouquinho pesado. Vou fazer uma breve apresentação aqui antes da gente iniciar o nosso jogo, né? Hoje, o nosso formato de trabalho vai ser fazer um jogo com vocês para falar um pouquinho sobre as etapas de diagnóstico e prognóstico, que são as quais a gente se encontra agora, né, em elaboração os documentos de diagnóstico e prognóstico aí do plano de saneamento de vocês. Aqui só fazendo, né, retomando aí para quem ainda não sabe, né, ou para lembrar mesmo aqueles que já ouviram também, esse plano de saneamento básico de Estiva, ele foi financiado pela Fundação Nacional de Saúde. A Fundação firmou um termo de execução descentralizada com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, né? Esse TED, que a gente chama, né? Ele foi feito lá em 2016, mas foi iniciar a execução dele em 2019, e aí agora a gente está no último ano do projeto, né? Nos quais aí a gente tem 12 municípios para concluir, dentre eles, um deles é Estiva, né? Tem outros aí na região sul de Minas também, como Lambari, Cruzilhas, Cristais, né? A maioria, nesse último ano do projeto, está aí na região sul, sudoeste e centro-oeste de Minas também. E temos ainda mais 2 no norte de Minas, que são Rio Pardo de Minas, 3, Luislândia e Rio Pardo de Minas e Novo Horizonte. E nosso prazo, né, final para concluir esse trabalho é em março de 2022. Nesse mês, a gente já tem que ter feito todas as atividades, entregue todos os documentos, já feita a audiência pública, que é a última etapa nossa, né, com vocês. Então, provavelmente, todos os nossos produtos serão finalizados até fevereiro, para em março a gente finalizar as questões burocráticas mesmo do contrato, né, desse termo de execução descentralizado. João, eu vi aqui que você está perguntando se não pode aumentar um pouco o volume. Está baixo para todo mundo, gente, ou é só para o João? Porque talvez seja o seu celular também. Ou o seu computador. Pode ser que, se você conseguir aumentar no seu celular ou computador, não sei por onde você está assistindo, aí talvez melhore aí para você o som. Bom, então, esse TED, né, o termo de execução descentralizada, entre a FUNASA e a UFMG, ele vai além da elaboração dos planos de saneamento básico, né? A gente teve, ao longo desses 3 anos de projeto, 30 municípios para trabalhar, para fazer esses planos de saneamento, e junto dos planos de saneamento, um dos nossos objetivos é também capacitar vocês que acompanham aí as etapas, né, de elaboração do plano de saneamento de cada município. Então, além de fazer os produtos, outra parte, né, do nosso plano de trabalho envolve 3 capacitações com vocês. A primeira delas é essa hoje que a gente vai fazer, né? Nossas capacitações, né, desde o início, quando a gente pensou nessas capacitações, nós queríamos que fosse algo um pouco mais lúdico, né, que envolvesse mais as pessoas, que pudesse conseguir, né, chegar mais à informação e vocês absorverem essas informações. Aí, para isso, nós fizemos um formato de jogos, que eu vou contextualizar aqui para vocês agora também. Então, antes de falar um pouquinho, né, desse jogo que a gente vai fazer aqui hoje, ele é um dos primeiros jogos, né? Nós temos mais
nós temos 3 jogos no total, esse é o primeiro, né, do diagnóstico e o prognóstico, que é a primeira etapa de capacitação aí para cumprir com vocês. Depois nós teremos outro jogo, que é sobre a parte de programação das ações, né, hierarquização dessas ações que vão ser propostas aí no município, para falar um pouquinho sobre, né, o que é cada uma dessas etapas. E o nosso último jogo, nossa última capacitação, vai abordar o tema do controle social e vai ser realizada próxima da audiência pública, que é para falar um pouquinho de como vocês, né, enquanto representantes aí do município, podem fazer para que esse plano saia do papel, né, como fazer dar certo aí esse plano de saneamento básico no município também. Então, essa nossa capacitação de hoje, ela vai focar nos 2 primeiros temas, que são os 2 produtos que nós estamos em desenvolvimento agora, né? Que é o diagnóstico, produto C, e o prognóstico, que é o produto D. Nós temos 7 produtos no total, né? E esses 2 são o terceiro e quarto produto do plano de saneamento básico. Então, eu não sei, né, se vocês já tiveram alguma experiência em relação a planejamento, alguém gostaria de falar se já teve alguma experiência em relação a fazer um planejamento no município, né, de qualquer área, não precisa ser só do saneamento também, e que teve que passar por essas etapas de diagnóstico e prognóstico. Vocês saberiam diferenciar o que é o diagnóstico do que é o prognóstico? Alguém aí poderia comentar sobre isso? Vixe, está todo mundo tímido aí hoje, né? Mas não tem problema, não. O diagnóstico, né? A gente sempre trabalha as questões atuais. Então, aqueles levantamentos que o Marcos, né, começou a fazer aí no município, a gente tem um levantamento de dados, né, levantamento de informações relacionadas às questões atuais do saneamento. Nessas questões, a gente aborda tanto fragilidade, que são os problemas aí do município, né, quanto coisas positivas também. Então, às vezes, tem alguma situação que deva, né, ter um destaque aí, que pode ser potencializado, levado para outras comunidades. Às vezes, em uma comunidade, né, faz um tipo de tratamento de água, de esgoto, algum tipo de reciclagem diferenciado, que são coisas, né, positivas que poderiam ser replicadas para outros locais. Então, além desses aspectos, né, os problemas, as fragilidades, a gente aborda esses outros aspectos que eu mencionei de coisas positivas, tentando mostrar para vocês o que o município tem que melhorar e o que o município tem que potencializar, né? Melhorar aquilo que for fragilidade e potencializar, né, ampliar aí o que for fragilidade, né, no primeiro, e potencializar o que for o que for de positivo aí relacionado ao saneamento básico, né? Diferente aí da questão do diagnóstico, no prognóstico, a gente trabalha as questões futuras. Então, a gente trabalha aí questões de cálculos de demandas para saber se hoje os sistemas que tem no município vão conseguir atender a demanda, né, atual da população, atender a quantidade de pessoas que tem aí no município, saber se vai ser necessário fazer alguma ampliação, saber, né, se o que tem hoje, né, às vezes com uma população aí de turistas, visitantes, se ele vai conseguir atender também essa população de turistas e visitantes, né? Então, o prognóstico busca entender um pouquinho do futuro, pensando em 20 anos de planejamento, que é o que a gente trabalha como horizonte de planejamento aqui do PMSB de Estiva e dos outros municípios que a gente está atuando também, né? Então, nesse atual e futuro, depois que a gente faz esse diagnóstico das questões, né, de fragilidade, potencialidade atual, e trata dessas questões, né, futuras aí também, desses cenários que a gente chama, né, futuros do município, a gente tem um retrato aí da situação
do saneamento básico no município, né? E aí, a partir desse retrato atual e futuro, é que a gente começa a colocar as diretrizes, começa a sugerir ações, né? Colocar prazos responsáveis para cada ação, que aí vai ser um outro produto que a gente vai abordar, que é a parte de programas, projetos e ações, né? Então, a gente primeiro precisa fazer esse diagnóstico, esse prognóstico muito bem feito, para que na parte de programas, projetos e ações a gente consiga retratar, deixar, né, tudo que for diretriz necessária aí para o município trabalhar nesse período de 20 anos de horizonte de planejamento, né? Então, é uma contextualização muito rápida aqui que eu gostaria, né, de fazer, para a gente partir para esse jogo aí, que é a nossa próxima, né, o nosso objetivo maior da reunião de hoje, que é a próxima etapa aqui da nossa reunião, né? Esse jogo, conforme eu falei, a gente tem uma dinâmica, né, aqui no Projeto Sambas, que foi criada lá no início do projeto. Esses jogos, eles eram inicialmente, né, pensados para o presencial, então tinham tabuleiros e cartas impressas, né? Essa dinâmica era feita em reuniões presenciais. No entanto, com a questão da pandemia, com a reformulação do nosso plano de trabalho, nós tivemos que fazer uma adaptação desses jogos presenciais para um ambiente virtual. Então, nós criamos uma plataforma somente para os jogos, né? Essa plataforma de jogos vai ficar disponível, inclusive, depois que o projeto finalizar. A ideia é que ela seja utilizada por outras pessoas também, aí no município, ou, né, no Brasil inteiro também. Isso vai ser divulgado, né, no momento oportuno pela própria FUNASA, pelo pessoal do Projeto Sambas também. Esses jogos, então, né, que a gente está fazendo agora, eles estão em período de teste, mas eles já estão bem desenvolvidos, né? São mais algumas questões ou outras que a gente vê aí surgir durante os jogos, né? Para a gente deixar ele bem alinhadinho. E depois, quem quiser usar, vai bastar solicitar o acesso, né, para esses jogos também, e vai poder utilizar, aí, seja para dinâmicas, né, de educação ambiental, questões voltadas aí para o saneamento, né? Porque os três trabalham muito essa questão do saneamento, mas também não deixa de ser um instrumento, né, que vocês vão poder utilizar aí para outros tipos de planejamento também, para se trabalhar em outros programas, né, de educação ambiental. Então, o nosso jogo de hoje aqui, ele, como eu falei, é do diagnóstico e prognóstico, né? A gente vai ter que avaliar algumas cartas que vão surgir para a gente em um tabuleiro. O tabuleiro é esse, né, que vocês vão ver ali na hora que eu passar para a plataforma de jogos. Nesse tabuleiro, nós temos aqui representado em números, né, essas cartinhas. Temos 6 cartas de diagnóstico e 6 cartas de prognóstico. Então, primeiro, nós vamos fazer uma rodada aqui do diagnóstico e depois fazer uma rodada de prognóstico, né? Nós vamos dividir vocês, participantes, em 3 grupos, e esses grupos vão jogar ali, né? E a ideia é que a gente selecione uma cartinha, vai abrir, né, a cartinha para vocês, e vocês, enquanto grupos aí, vão avaliar se aquela situação que está representada na cartinha, aquilo que aparecer ali, vai contribuir para um diagnóstico diverso, né, que vai retratar a realidade do município, ou um diagnóstico pouco diverso que não vai conseguir retratar a realidade do município. Da mesma forma, o prognóstico também, quando a gente for abrir as cartas de prognóstico, vocês vão avaliar se são situações que vão trazer aí para a gente um prognóstico que vai ampliar o acesso aos serviços de saneamento, ou um prognóstico que vai dificultar esse acesso aos serviços de saneamento, né? Então, a ideia é cada grupo fazer essa avaliação. Para isso, né, nós vamos precisar que vocês falem, então, ligar o microfone, né? Cada grupo aqui, a gente vai ver quantas pessoas tem, né, presentes, e vamos dividir aleatoriamente as pessoas aqui no grupo. E aí a gente
vai dando sequência aqui para o jogo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper e a gente vai discutir um pouco sobre diagnóstico e sobre prognóstico, que é o tema dessa capacitação, né? Dessa etapa que a gente está trabalhando agora aí no plano de vocês. Então, vamos lá para o jogo. Eu vou tirar minha tela aqui, o compartilhamento, porque a gente tem que ir para outra tela agora. Só um instantinho. Tá todo mundo compreendendo, gente? Podemos seguir? Tem alguém com alguma dificuldade? Ô, Rafa. Pode falar, Marcos. Dificuldade de acompanhar, não. A questão do jogo agora a gente vai entender conforme você for propondo para nós, né? Exatamente. Eu vou explicar, né, o que é e vocês vão, né, falar. A gente vai discutindo aqui, vocês vão entender a dinâmica também, porque só falando é difícil. Então, a gente tem que jogar para vocês conseguirem entender mesmo. Aí, só para eu entender, aí no clube, tá você, a Viviane, quem mais? A Vani, vereadora, e o Fábio. Tá, eu vou colocar vocês como um único grupo e vocês vão jogar como um dos grupos aqui, pode ser? Porque eu acho que fica mais fácil. Tudo bem. Então, vou colocar aqui, ó, o grupo 1, Marcos. Só um instantinho, gente, porque a plataforma está travando aqui. Tô tendo que entrar aqui de novo, só um instante. Tá por aí. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Então, Marcos, Vani, Fábio e Viviane, você falou? Viviane e Fábio. Beleza. Agora, Marielle e Vanessa, me ajuda aqui com quem está online, por favor. Pode falar? Pode. Patrícia. Uhum. Adriana. Uhum. Elaine. Sim. João Paulo. A Maria Lúcia parece ter caído, né? Ela estava até agora há pouco. E tem uma pessoa que não está identificada, uma pessoa sem nome. Gostaria de se identificar? Desses nomes que estão aparecendo aí, qual que foi o nome que a gente não falou? Que aí a gente talvez consiga descobrir. Você que está sem nome aí. Ixi, caiu. A Marta estava online aí, a Marta do Pinhal. Eu vi ela online. Sim. Ela caiu, parece. Ah, que pena. Maria Lúcia também estava, caiu. Vou colocar aqui Maria Lúcia e Marta, porque eram pessoas que... Adriana está aparecendo aí. A Adriana está aqui. Ah, tá. Ah, é verdade. Se por acaso aparecer mais alguém, a gente insere depois os nomes lá dentro do jogo mesmo, tá bom? Aí a gente inicia aqui. Então, pessoal, só para vocês entenderem, eu distribuí aqui aleatoriamente esses grupos, né? E aí, como eu falei, vão surgir ali cartinhas. Eu vou pedir para cada um dos grupos escolher um número primeiro, né? Depois, aquele número que vocês escolheram, eu vou selecionar a cartinha. Posso ler a cartinha, ou se vocês quiserem, né, vocês mesmos fazerem a leitura também. E aí vocês vão falar para mim se vai ser um diagnóstico, né, que
um diagnóstico, aquela cartinha vai representar um diagnóstico diverso que vai retratar o município ou que não vai retratar ali a realidade de todo o município, então não é um diagnóstico muito diverso. Esse é o primeiro que a gente vai jogar. E depois, quando for jogar a parte de prognóstico, aí eu vou explicar aqui. Mas a ideia, né, vocês aqui estão distribuídos nesses grupos, e aí cada grupo vai discutir a cartinha que for selecionada, né? Então, só para a gente contextualizar aqui sobre o jogo, o nome desse jogo, como é que está o jogo do diagnóstico e do prognóstico, né? Esse jogo, vocês vão ver essa passarinha aí no tabuleiro, vocês já viram essa passarinha em outros momentos também, né? Essa passarinha é a identidade visual dos sambas, do projeto Sambas, né? É uma passarinha que foi criada especificamente aí para os sambas. O nome dela é Sambas, né? Retratando aí o projeto. Uma passarinha presente em todos os biomas brasileiros, e a ideia é que ela não consegue se adaptar aí à água suja, por isso ela é o símbolo do saneamento humanizado e com engajamento de todos e todas as pessoas, né? Então, ver essa passarinha significa que, né, locais onde não tem saneamento ou que o saneamento não está da forma adequada, são locais onde ela não consegue sobreviver, já locais onde tem um saneamento adequado, é onde a passarinha Sambas vai conseguir sobreviver. É uma história fictícia, né, que foi aí criada para o projeto Sambas e que vocês vão ver em outros momentos também, né, ao longo aí da elaboração do plano de saneamento de vocês, né? Então, hoje, né, aqui nesse jogo, a gente vai fazer essa discussão sobre o que é um diagnóstico que vai retratar a realidade do município e um prognóstico que vai buscar ampliar o acesso aos serviços de saneamento. Então, como eu mostrei lá naquele tabuleiro, né? Essas cartinhas aqui na cor laranja são cartinhas referentes ao diagnóstico. As cartas em cor azul, os números, né, em cor azul, estão escondendo aqui cartas que vão falar um pouquinho de prognóstico dessa situação futura, né? Lembrando aí do que eu falei mais cedo, o diagnóstico é a situação atual e o prognóstico é a situação futura, né? Então, aqui, para a gente começar, né, o grupo 1 aqui, que é composto pelo pessoal que está assistindo aí no clube, Marcos, Vani, Viviane e Fábio. Eu gostaria que vocês escolhessem um número de 1 a 6 para a gente abrir a cartinha de vocês. Consegui. Cheguei. Número 5. 5, Marcos. Só antes de passar, oi, Cida, tudo bom? A dona Aparecida aí. Estou aqui, ó. Conseguiu entrar aí, né? Vou te inserir em um grupo aqui, Cida, porque você não tinha entrado ainda. Vou colocar a Cida, porque é do jeito que a gente te conheceu. Isso mesmo. Aqui, Cida, a gente começou, só para te contextualizar, a gente começou a fazer o jogo para falar um pouquinho sobre diagnóstico e sobre prognóstico. É uma capacitação sobre esses etapas que a gente está trabalhando agora no plano de saneamento, mas essa capacitação vai ser por meio de jogo, ao invés de fazer aquelas apresentações, né, para tentar fazer com que vocês absorvam melhor isso. Aí, Cida, até falando, né, uma questão aqui que eu coloquei mais cedo também, a gente sempre deixar o microfone no mudo para evitar, né, dar alguma interferência ali na hora que outras pessoas estiverem falando também. Então, na hora que você for falar, você aciona o seu microfone e depois que você parar de falar, você tira de novo, né? Igual eu falei aqui com todo mundo mais cedo também. São algumas orientações gerais, tá bom? Então, joia. Vou dar sequência aqui, Cida. Você falou 5, né, Marcos? Vocês aí. Isso, 5. Isso mesmo. Então, vamos lá.
Aí é o seguinte, né? O que está representado aqui nessa cartinha, eu vou pedir para o Marcos ler, e vocês, aí, enquanto grupo, né? Vani, Viviane, Fábio, vão falar para a gente se o que está escrito aqui vocês acham que vai contribuir para construir um diagnóstico bacana, um diagnóstico que vai retratar a realidade do município, ou um diagnóstico que não vai retratar a realidade de todo o município aí, não é vai ser um diagnóstico pouco diverso. Você pode ler para a gente, Marcos? Claro. Visitas técnicas participativas sem a presença de profissionais da prestadora de serviço de saneamento. Agora eu pergunto para eles se eles concordam com isso, se isso é uma realidade ou não. Na verdade, agora, assim, pode primeiro você dar a sua opinião, né? Você acha que fazer visitas técnicas participativas, sem ter ninguém, né, da prestadora ali de serviço, vamos supor, não ter ninguém da Copasa acompanhando as visitas ali de diagnóstico. Você acha que vai ajudar a construir um diagnóstico bacana, que vai retratar a realidade do município todo? Ou vai ser um diagnóstico que não vai conseguir retratar muito bem ali a realidade do município, um diagnóstico pouco diverso, no caso? Entendi. Bom, eu acredito que não vai contribuir em nada, porque como é uma questão que envolve diretamente as prestadoras de serviço, tanto seja de abastecimento de água ou coleta de resíduos, é importantíssimo que eles participem, entendam. Eu acho que é extremamente fundamental. E agora eu pergunto para eles, né? Isso, aí, no caso, né, o seu grupo aí, né, mais Vani, Marcos, desculpa, Fábio, Viviane, né? Oi? Eles concordam, se não concorda, por quê? Ou se concorda, por que eles também acham isso, né? Bom, o Fábio vai falar aqui, será que vocês vão ouvir bem? Ele vai falar aqui, o Fábio. Pode colocar aí que a gente... Está me ouvindo, pessoal? Está bem baixinho. Se você puder chegar perto do notebook, Fábio. Ele vai chegar aqui. Beleza. Eu acredito que, na minha opinião, Marcos, pois tem pessoas que vão seguir as regras, tem pessoas que vão fazer os procedimentos, tem pessoas que vão seguir tudo aquilo que a cartilha manda. Porém, tem pessoas que não vão seguir. Então, a presença do profissional, da empresa profissional no local, ela faz jus a todos, né? Então, o que vale para um vale para todos. E ela vai fazer o seu serviço funcionar de uma forma igual para todos. Eu acho que essa é a questão. Mas você acha assim, se a gente tiver que fazer uma visita, aí vamos colocar o município de Estiva mesmo, né? Se a gente tiver que fazer uma visita aí no município e não tiver ninguém ali da Copasa acompanhando a gente, né? Só para ver se eu entendi. Você acha que vai depender do profissional, é isso? De quem estiver acompanhando? Só para eu ver se eu compreendi o que você falou. Se estiver falando, o seu está no mudo aí, Marcos. Desculpa aí, mas eu não mexi, não. Vai lá, pode. Não fui eu que coloquei, que estava dando interferência. Então, eu acredito que precisa do profissional justamente para a questão da reeducação. Depois de um certo tempo, depois que o trabalho estiver caminhando direitinho, tudo estiver funcionando direitinho, aí sim eu acho que pode abrir mão, né, de certa forma, por etapas, né, desse profissional. Mas, a princípio, eu acho que deveria valer para todos, ele estando presente, né, integralmente. Depois que a coisa estiver funcionando, aí sim eu acho que poderia ser gradativamente. Não precisaria estar a todo momento. Né? Entendi. Vani e Viviane, vocês concordam, discordam do Marcos, do Fábio aí? Você acha que é importante? Importante. Eu acredito que sim. Sim.
eu vou reportar aqui o que elas estão me falando, que elas estão um pouco distantes do notebook. Elas também concordam que é extremamente importante que o profissional participe, pelo menos nesse início, para conhecer o que é o projeto, porque como o Fábio bem falou, é uma coisa nova e com certeza traz muito benefício se for feito com seriedade. Então é extremamente importante, nós consideramos que é fundamental a participação de pessoas de todas as empresas que prestam serviço, não só a Copasa, no nosso caso a Copasa também, mas a empresas de coleta de resíduo, enfim, o que está relacionado a saneamento básico. Não, ótimo, pessoal. Realmente, assim, essa cartinha, né? Então, o que está escrito na cartinha, né? Visitas técnicas sem a presença de profissionais da prestadora, não é o adequado, né? E aí, quando a gente fala prestadora, bem lembrado pelo Marcos, eu dei o exemplo da Copasa, mas não quer dizer só a Copasa. Também, né? É o pessoal da Secretaria, tomando aí como referência o município, né, de Estiva, o pessoal da Secretaria de Obras, né, quem faz aí a parte de coleta, quem trabalha com a parte de drenagem, né, manejo de águas pluviais, aí água de chuva, né, quem trabalha com essa parte da coleta seletiva, por exemplo, o Fábio está começando um trabalho aí no município, então ter esse acompanhamento dele, uma conversa, né, com esse pessoal também. O pessoal, né, que trabalha ali na parte do esgotamento sanitário, do abastecimento de água, tanto da prefeitura quanto da Copasa, né? Porque nessas visitas a gente costuma buscar informações ali sobre o que tem, né, de informação, de dados mesmo sobre aquele sistema, sobre aquele serviço que o prestador está prestando. Então, ali no momento da visita, ele pode colocar para a gente uma situação que às vezes não está tão adequada, que ele acha que precisa melhorar, né? Às vezes colocar uma questão, né, que precisa constar no plano e que ele, enquanto técnico ali, tendo essa visão de quem está trabalhando diretamente com o serviço, vai ter, que às vezes nós, com uma visita, nós não vamos conseguir enxergar aquilo ali, né? Então, por exemplo, a gente vai visitar um reservatório, né? Ele já sabe que aquele reservatório ali não está dando conta de atender a população que hoje, né, é atendida por determinado reservatório, aquelas caixas d'água, né? Se a gente for em algum lugar que tem uma rede de esgotamento sanitário, de coleta, né, de esgoto, ele vai saber indicar até que ponto, né? Nessa rua aqui eu sei que tem rede, nessa rua eu já sei que não tem. Isso ajuda a gente a entender essa dinâmica aí, o que existe, o que não existe, o que tem de problema, o que tem de coisas positivas no município, né? Que é o foco do diagnóstico, entender, compreender a estrutura atual, né? Os serviços aí que são prestados. Quando a gente não tem esse acompanhamento, né? A gente até passou por situações parecidas aí no município também, né? De vocês, que a gente visitou, às vezes, só eu, o Marcos, ou só o Marcos e a Vanessa, né? Então, tem coisas que a gente não conseguiu entender por conta dessa ausência mesmo de alguém acompanhando a gente também durante essas visitas, né? De entender ali uma informação sobre um poço de abastecimento de água, né? Então, faz muita falta ter alguém acompanhando essas visitas técnicas também durante essa etapa de diagnóstico. E por isso que a gente sempre pede, né, para ter alguém acompanhando a gente durante essas visitas também, para que a gente consiga ter esse bate-papo, né, que enriquece bastante ali o documento do diagnóstico. Ficou esclarecido que, então, não ter, né, um profissional acompanhando as visitas vai contribuir para um diagnóstico pouco diverso, que não vai retratar tanto ali a realidade do município? Deu para entender direitinho? Alguém discorda disso? Acho que não, né? Então, joia. Então, vamos passar, vou colocar aqui, né? Vocês votaram, né? Que essa cartinha representa um diagnóstico pouco diverso, né? Então, agora a gente vai passar para o segundo grupo aqui, que hoje, né? A gente tem aqui Patrícia, Elaine, Maria Lúcia e Cida. Não sei se a Maria Lúcia já conseguiu voltar.
Acho que não, né? Acho que ela ainda não conseguiu. Mas então esse grupo, né? Patrícia, Elaine e Cida, quem está presente aqui. Escolha. Oi. A Sandra também entrou. Ah, ela já caiu? Ah, ela Sandra. caiu. Ela tinha conseguido entrar, eu comentei que ela entraria em um dos grupos, mas ela parece que ela caiu. Eu vou colocar ela aqui no 3, se ela entrar de novo, ela já vai estar por aqui. Vou colocar aqui. Então, beleza. Então, mas agora, né, a vez do grupo 2 aí, Elaine, Patrícia, Maria Lúcia e Cida, escolher um número, né, 1, 2, 3, 4 ou 6, porque o 5 já foi escolhido pelo grupo anterior. Qual o número que vocês escolhem? Pode ser 1. 1? Então, joia. Você quer ler, ou Elaine, você quer que eu leia? Por gentileza, ele aí. Tô sem óculos, tá complicado essa letrinha amarela aí. Tá ruim de visualizar? Porque para a gente é importante saber isso também. Não, é que eu tô no celular, né? E sem óculos é complicado. Tá muito pequenininha essa letra aí. Mas de boa, pode ler aí, por favor. Então, tá. Cida, você gostaria de... Alguém do grupo? Senão, eu leio aqui. Posso ler? Então, beleza. Então, a cartinha aqui representa, né, visitas técnicas participativas aos equipamentos e estruturas do saneamento, como estação de tratamento de esgoto, que é essa ET aqui, estação de tratamento de água, que é a sigla aqui, né, ETA, aterro sanitário, lixão, bueiros e áreas de alagamento. Vocês, né, enquanto grupo aí, Elaine, Cida, Patrícia, né, vocês acham que fazer visitas nessas estruturas vai contribuir para um diagnóstico que vai retratar a realidade do município com mais diversidade ali de informação, ou um diagnóstico pouco diverso ali, com poucas informações, que não vai retratar a realidade do município? O que vocês acham? Bem, eu acredito que, é claro que as visitas, elas enriquecem esse diagnóstico. Porque, assim, uma coisa é você saber, né? Outra coisa é você conhecer o fato, né? Eu já fiz visita lá no nosso lixão, uma coisa é a gente ouvir, né? Outra coisa é a gente ver como que ele está sendo operado, a capacidade de receber esses resíduos, né? Então, com certeza que, lógico, né? No meu ver aqui, não sei o pessoal do grupo aí, né? É super interessante a gente ter esse contato direto, assim. Bacana. Cida, você concorda com o que a Elaine falou? Sim ou não e por quê? Seu microfone está mudo, se você puder ativar ele aí. Deixa eu ver. Está saindo? Tá, saindo. Então, eu concordo, sim, acho importante, porque aí a gente pode responder as pessoas, né, que perguntam, porque com a visita vai entender, né, a gente vai entender melhor e aprende para poder depois passar às pessoas. Eu acho que é importante. Bacana. E Patrícia, o que você acha? Eu concordo também, que é importante as visitas. E fazer visita e fazer alguma coisa também, né? Não só visitas. Tipo o que você fala? Não sei, fazer algo para melhorar. Não sei agora o que fazer. Entendi. Não sei o que fazer, mas eu acho que a gente ia fazer uma reciclagem. Não sei, né? Vamos ver futuramente. A Maria Lúcia ainda não voltou, né? Não. Não, então, eu perguntei, né, para vocês três. A ideia, gente, eu vou perguntando aqui para todo mundo do grupo, então não tem dessa de não querer falar, não, tá? Tô brincando. Mas aqui, essas questões, né, das visitas técnicas nas estruturas, né,
a gente, sempre que a gente vai fazer um diagnóstico, é super importante ter essas visitas técnicas, né? Se não for aquela pessoa que está diretamente ali escrevendo, né, o documento, precisa alguém fazer essa visita e repassar ali aquela visão para a pessoa que está escrevendo também. O ideal é sempre quem estiver escrevendo fazer essas visitas também, porque a visão que a gente tem, foi o que a Elaine falou aí também, né? Que essa visão que a gente tem quando a gente vai lá, é diferente do a gente ouvir falar, né? Então, quando a gente vai, eu fui lá, inclusive, no aterro de vocês, Elaine, e assim, realmente, a gente precisa enxergar ali a realidade, né? E a gente só vai enxergar essa realidade a partir dessas visitas técnicas, né? E por isso é tão importante a gente sempre ter o apoio também do prestador de serviço, para a gente conseguir fazer essas visitas, tirar foto, né, buscar ali alguma informação, e aí entra no que um pouquinho que a Patrícia falou, de depois propor soluções, né? Na etapa de diagnóstico, a gente só vai visitar e entender o que existe e o que precisa ser melhorado e o que precisa ser potencializado se tiver alguma coisa positiva também. Depois que a gente fizer isso, né, nesse diagnóstico ali, o prognóstico, aí sim a gente vai, em outro documento, trabalhar o que precisa ser feito. Então, se a gente for, por exemplo, né, em um aterro sanitário, um lixão, ou até né, num galpão aí de reciclagem, né? Entender ali o que tem de fragilidade. Às vezes o galpão não está organizado, estruturado, né? Até um exemplo aí, pegando como exemplo, né, o município de Estiva, né? Eles, agora começando com a parte da coleta seletiva, né? Vai precisar de algumas adequações no local ali das pessoas que estão fazendo essa coleta, né? Readequar, montar um galpão específico para fazer essa reciclagem. E a gente só tem essa visão hoje porque nós fomos até lá, conversamos com as pessoas, né, responsáveis pelo local, e entendemos ali da estrutura mesmo, né? Nós soubemos como observar ali o que nós vamos, né, ter como indicar o que precisa ser melhorado para aquele lugar. Então, essas visitas técnicas são super importantes, né? E a gente fala também técnico participativa, porque sempre que possível, se puder levar alguém, né, da população também para enxergar ali, passar essa informação depois para outras pessoas, também é interessante, né? Porque aí também, voltando ao que a Elaine falou, às vezes a gente vai muito com essa visão de técnico também, né? E a população ali pode ter um outro olhar, vai passar ali informação com o olhar dela para as outras pessoas, né? Às vezes ouviu falar que o aterro é de uma forma, mas chegar lá vai ver e vai passar aquela informação. Isso ajuda um pouco na sensibilização das pessoas também. Então, acaba que, né, além de fazer o diagnóstico, de escrever mesmo o que tem ali de situação no município, ajuda também nessa outra parte de sensibilizar quem está envolvido aí na construção do plano. E não só nesses casos de população, essas visitas também ajudam muito quando a gente, voltando à cartinha anterior, né? Quando a gente é acompanhado dos responsáveis, dos funcionários ali, dos prestadores de serviço, a gente consegue, talvez, até mesmo dar dicas de coisas que podem ser, né, melhoradas mais rápido, que nem precisaria do plano, né? Isso já aconteceu em outros momentos, a gente fazendo visitas em outros municípios também. O próprio município, né, a partir dessas visitas que a gente fez, das conversas que a gente teve durante a visita, de mostrar alguma coisa, já conseguiu se organizar ali, tomar, né, alguma atitude, ter alguma solução ali para uma situação que já estava ocorrendo anteriormente, né? Mas que por talvez ali só o olhar de outra pessoa mesmo ajudou a ver que não era uma situação muito complicada. Então, essas visitas, além do plano, também acabam servindo um pouco para isso também, né? De ajudar os prestadores de serviço também. E nessas visitas, a gente acaba conseguindo informação que talvez a gente não consiga também, somente buscando, né, dados ali formais, oficiais, com a prefeitura, com a Copasa, né, com o pessoal
trabalhei na coleta seletiva também. Então, às vezes faltou um dado que eles não enviaram, e lá na hora, nas visitas, a gente já consegue perguntar para quem está fazendo a operação, ele vai conseguir passar para a gente essa informação, né? Então, é muito importante ter essas visitas mesmo nesses pontos estratégicos aí nas estruturas de saneamento no município, né? Então, aqui nesse caso dessa carta, as visitas, né, elas vão contribuir para um diagnóstico diverso, né, diferente ali da cartinha anterior. Então, agora aqui o grupo 3, né, a gente tem aqui Adriana, João Paulo, Marta, não sei se voltou, e Sandra também, não sei se já voltou aí, conseguiu entrar de novo? Ah, conseguiu. João Paulo, Marta não está aqui, né? E qualquer outra, Adriana não está aqui também mais, né? Ah, não, está sim. Vocês 3 estão com o microfone, Adriana, João Paulo e Sandra? Vocês conseguem falar? Adriana, João Paulo, Sandra, sim, vocês conseguem falar. Rafaela. Ah, ótimo, João Paulo. Então, qual o número que vocês escolhem aí, né, Adriana, João Paulo e Sandra? Número, né, 2, 3, 4 ou 6? Pode ser o 6? Pode sim. Vou abrir aqui a cartinha de número 6. Vocês querem ler ou quer que eu leia para vocês? Pode você ler. Tá. Bom, então, aqui ainda em relação, né, ao diagnóstico, a situação os membros da Câmara Técnica, não sei se vocês vão lembrar, na última reunião a gente instituiu uma Câmara Técnica do Comitê de Coordenação, com 6 pessoas, né, representando ali a Câmara Técnica, inclusive a Sandra também é uma das representantes, o Marcos, né, e essa Câmara tem sempre que enviar pareceres para a gente sobre os produtos que a gente elaborar. Esses pareceres, né, vão ser com as considerações de vocês sobre aquele documento que vocês receberem, para falar se está um documento adequado, se não está, né, se tem que mudar alguma coisa. Então, a situação aqui dessa carta membros da Câmara Técnica não enviam um parecer sobre os produtos do plano no período combinado. Vocês acham que isso vai ajudar a construir um diagnóstico diverso ou um diagnóstico que não vai retratar tanto a realidade do município, um diagnóstico pouco diverso? Aí, está aberto aí para Adriana, João e Sandra. Acho que a Sandra caiu de novo. Adriana, João Paulo, vocês podem comentar? Eu acho que não. Acho que tem que levar no momento certo. Você fala de enviar o parecer no prazo certo. Isso. Uhum. E por que você acha isso? Porque daí já dá mais tempo para arrumar as soluções, né? Que estão sendo feitas, como se diz, né? No plano certo, aí são enviadas as situações para serem resolvidas mais rapidamente. Uhum. Bacana. João Paulo, você concorda com a Adriana? Não sei se o João Paulo está conseguindo ouvir a gente. Não, agora eu tô sim. É que eu não entendi muito bem a pergunta, né? No caso aí. Mas eu acredito que sim, né? Isso daí é muito importante, isso daí. Porque se os representantes, no caso, não passarem, né, as informações, eu acredito que não vai para frente, né?
Quanto mais informações estiver passando, mais fácil seria para entender e compreender as questões, né? O que está sendo. Não, excelente, João Paulo e Adriana, né? Aqui, pelo que vocês falaram, né, não enviar, então, esse parecer dentro do prazo, né, vai contribuir para um diagnóstico que não vai retratar tanto a realidade do município. Por quê, né? Porque, por conta dessas questões que vocês dois comentaram mesmo, né? Nós temos, né, enquanto equipe aqui para elaborar esse plano, né, nós temos um prazo que a gente precisa cumprir com a FUNASA, né? E esses prazos já são um pouco até apertados também, né? E aí, se a gente não recebe as considerações de vocês, pode acabar ficando um documento aí, né, com informações erradas nesses pareceres, né? A gente quer que vocês falem mesmo o que vocês acham que precisa mudar no documento, o que ficou faltando, né, do diagnóstico ali, se a gente conseguiu retratar bem ou não. Então, se vocês não entregam, né, para a gente essas considerações dentro do prazo ali que a gente combinar com vocês, lembrando que esses prazos, né, sempre são acordados com vocês. Se vocês falarem que está muito apertado, a gente estende um pouquinho, né? Então, a ideia é realmente ouvir vocês aí, para que a gente saiba, né, o que é de consideração, o que precisa ser modificado nesse documento. Então, quando esses membros, né, não enviam o parecer, pode acabar ficando um documento muito geral, sem muita informação diversificada ali, que vai retratar, né, a realidade do município todo, e aí, por isso, né, que vai acabar construindo esse diagnóstico pouco diverso e não o diagnóstico que vai retratar a realidade aí do município. Então, a gente sempre vai reforçar com vocês nessas questões aí dos envios, dos pareceres, e isso, assim, pegando aqui essa informação de parecer, é no nosso caso, né? Porque podem ter outros planejamentos aí no município, que não de saneamento, né? Plano de educação, plano plurianual, que vocês também podem apresentar sugestões. Então, essas sugestões são muito importantes para construir esses diagnósticos diversificados, né? Que vai retratar mesmo a realidade do município todo. Então, né, sempre que vocês tiverem oportunidade de contribuir, façam para que o plano, né, o planejamento, estudo, projeto, o que for aí que estiver sendo desenvolvido no município, tenha realmente esse retrato ali da situação atual, da visão de vocês enquanto sociedade civil, enquanto representantes aí da prefeitura, da Câmara, né? Então, por isso que é importante que a gente receba sempre essas informações dentro do prazo também. E aí, até falando um pouquinho de prazo, né? A gente sempre pede também dentro do prazo, porque pode acontecer de, às vezes, isso já aconteceu, inclusive, de, às vezes, chegar lá na audiência pública, depois que a gente fez todos os documentos, e alguém questionar uma coisa que estava lá no diagnóstico. E aí já não dá mais prazo, né? A gente não consegue mais mexer em todos os documentos. Então, a gente sempre tem que buscar ali alinhar com os prazos do projeto, né? Pode ter alguns dias a mais também, mas não ultrapassar muito também, porque senão pode acontecer esse problema de chegar lá no final e a gente não ter nem como mexer mais nesses documentos também, né? Então, por isso que a gente sempre fala dessa importância, né, de ter aí esses pareceres que vai trazer aí as considerações, as sugestões de vocês sobre o nosso trabalho que foi desenvolvido, né, para construir esse diagnóstico mais à cara aí do município de Estiva mesmo. Então, se não enviar, né, vai ajudar a construir um diagnóstico com pouca diversidade, né, que é o que eu marquei aqui. Deu para compreender direitinho? Então, joia. Se vocês tiverem dúvida, vocês pode falar, João Paulo. Você ligou o microfone? Não, agora sim, pela sua explicação, agora deu para entender bem melhor. Então, porque se o que tiver no papel, né, o que tiver no projeto de vocês é uma coisa, e aqui para nós na região pode ser outra realidade, né, no caso, aí tem que ver os dois lados, né? Porque vai seguir, né, praticamente o projeto de vocês, mas talvez tem coisa aqui no nosso município, né,
que talvez dá para melhorar um pouco a mais, né? Talvez dá para mexer um pouco a mais no projeto. Isso daí é muito importante, né? Cada região tem, né, seus problemas, tem suas vantagens, desvantagens, né, no caso. Do jeito que você explicou, tá excelente, é isso mesmo. Exatamente, João Paulo, você pegou a ideia direitinho, porque é isso mesmo, e nós, né, ainda a gente trabalha com todas as comunidades, com todos os bairros ali do município, então para a gente, às vezes a gente pode esquecer de uma coisa ou outra, mas vocês ali que estão no bairro, né, que estão na comunidade, vão saber identificar se a gente tiver esquecido de algo, por isso que é importante, né, ter esses pareceres aí, então, muito legal, assim, saber que você absorveu aí a ideia também, né? Espero que os outros também tenham conseguido absorver, porque a ideia é essa, de trazer o que vocês acham aí para dentro do documento, se está realmente retratando ou não a realidade de vocês, né? Então, agora aqui, voltando para o grupo 1, né, quem está aí no clube, Marcos, Vani, Viviane, Fábio, fala um número aí de 2 a 4, 2, 3 ou 4. Número 2. Então, vamos lá. Você lê para a gente, Marcos? Sim. Secretarias municipais que desenvolvem atividades afetadas pelo saneamento básico não têm profissionais que participam dos comitês. Obrigada, Marcos. Agora que eu vi aqui que essa palavra está errada, não é afetadas, é afetas, viu, gente? Mas a carta está errada. São aquelas secretarias que têm relação com saneamento básico, né? Mas, mesmo tendo essa relação com saneamento, não tem pessoas que vão participar tanto do comitê executivo ou do comitê de coordenação. Então, você acha que quando não tem esses representantes, né, nos comitês dessas secretarias, Marcos aí, o pessoal do clube, né? Vocês acham que vai ajudar a construir um diagnóstico diverso ou pouco diverso? Vai, assim, não vai contribuir muito, né? Bom, a gente entende que vai ter pouca contribuição, vai ser pouco diverso, porque se as pessoas que são das secretarias não participação nos comitês, talvez não entendam de que se trata o plano, talvez uma informação que dependa especificamente deles, porque estão por dentro dos assuntos, não vai ser relatado da forma que deveria. Então, eu acho que a não participação vai contribuir para ser pouco diverso, sem dúvida. Não, bacana, Marcos. Aí o pessoal já concordou com você, né? Que eu vi que você falou assim, eles balançaram a cabeça. Sim, a Vanica e a Viviane, sim, concordaram. Não, ótimo. E é justamente isso que você falou mesmo, né? A gente precisa das pessoas das secretarias aí, né, contribuindo com a gente também, assim como a gente precisa do pessoal da comunidade, dos bairros, né? Ter a participação dessas secretarias nos comitês também é muito importante, porque a gente precisa de dados dessas secretarias, de informações dessas secretarias, né? E a mesma coisa que a gente comentou da carta anterior, né? Que essas pessoas leiam os documentos, que façam as sugestões dela, porque às vezes não está indo de acordo também com o que ela está trabalhando ali na secretaria, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez aí tem mais a ver com a Elaine. Às vezes a gente vai colocar uma informação lá da parte da saúde, né? Da endemias ali, e a Elaine, como ela trabalha ali na parte da endemias, ela vai saber indicar para a gente se está certo ou se não está, e antes até de ler, ela vai saber passar para a gente as informações corretas também, para ajudar a gente a construir esse diagnóstico mais diverso, né? Então, é justamente isso que você colocou mesmo, Marcos. Muito bem colocado aí para a gente também. Deu então, acrescentando, acrescentando aí que você falou, é bem isso mesmo, né? Não é só a participação, é envolvimento, engajamento, né? Para a gente encontrar aí as nossas peculiaridades. Vocês estão chegando agora, né? E vocês vão encontrar as nossas peculiaridades, né? A nossa história, né? Então, é envolvimento, engajamento de cada profissional, né? Da sua área,
sua competência, não é só essa participação só nos formulários, isso, aquilo, mas é um engajamento mesmo, né? Porque esse plano, ele está sendo construído e o nosso sonho é que ele saia do papel, que ele seja executado, né? Nós estamos falando de um plano de saneamento básico para o município, né? Então, ele precisa sair do papel, e para isso ele precisa de engajamento, e muito engajamento mesmo, cada um colaborando aí dentro das suas capacitações, dentro do seu, vamos dizer assim, cada um com... temos aí pessoas voluntárias e profissionais, e é bem isso mesmo, é um engajamento de um pouquinho de cada um, aí a gente pode fazer grande diferença. Perfeito, Elaine, é exatamente isso, né? Engajamento das pessoas, das secretarias aí municipais, né? E às vezes a gente acha assim que não são todas as secretarias, mas acaba que todas as secretarias têm alguma participação ali no plano de saneamento, né? Seja ali assistência social, a gente precisa muito de informação da assistência social, da saúde, o pessoal da obras principalmente, né? Da obras é quase que o plano inteiro, né? Então a gente precisa mesmo de ter esse engajamento, né, das pessoas dessas secretarias estarem envolvidas ali nas atividades do plano, né, dentro dos comitês, participando das reuniões, fazendo reuniões específicas com a gente também, que pode ser demandado aí, né, inclusive a gente até tem uma reunião marcada já com o pessoal da Secretaria de Obras para sexta-feira agora, para tentar trazer essa realidade aí de cada secretaria para dentro desses documentos, que é muito importante para vocês, né, que esses documentos retratem aí as realidades de cada secretaria também, né, informações, aí, dificuldades até que cada um enfrenta, né, então, isso mesmo, muito, muito bem acertado aí no seu comentário. Então, joia, pessoal. Então, aqui, né, em relação a... Ô, Rafa. Pode falar, Marcos. Só um minutinho, o Fábio quer falar alguma coisa também aqui do clube, só um minutinho. Pode falar. É que eu tive que dar uma saidinha, eu voltei aqui agora e eu li o texto. Então, a secretaria minha, ela está, hoje, atualmente, ela está diretamente envolvida com essa área, porque a gente faz um trabalho de reciclagem aqui na cidade. Tá? Então, a Secretaria de Turismo e Cultura, ela está envolvida, tá? Isso mesmo, Fábio. Na hora que eu falei da Elaine, eu ia até citar essa e acabei esquecendo. Porque às vezes a gente pensa também, na Secretaria de Cultura, o que tem a ver com o plano de saneamento básico, né? Mas no caso aí de vocês, principalmente, tem tudo a ver, né? Primeiro, porque vocês estão desenvolvendo esse trabalho aí da coleta seletiva, e segundo, porque além da cultura, vocês também trabalham a questão do turismo, né? E o turismo, a gente também precisa de informações, né? Não saiu aqui essa cartinha, mas são informações importantes aqui também da população flutuante, que a gente chama, né? Das pessoas que visitam o município nesses períodos de festas, né? Aí, no caso de vocês, nos períodos aí, né? O pessoal, os peregrinos, né? Eles têm uma movimentação muito grande no município, e que são pessoas que não residem no município, mas que consomem também os serviços de saneamento. Água, né? Gera esgoto, gera resíduo. Então, tudo isso tem que ser considerado no plano, e por isso que às vezes a gente acha que o município não tem nada a ver, mas quando a gente vai avaliar, a gente consegue enxergar a relação delas, né? Então, acaba que quase que todos têm alguma interface aí, né? Com saneamento também. Você quer comentar alguma coisa, Marcos? Não, é só um comentário aqui entre nós mesmo aqui, que, assim, poderia partir também de outras secretarias, mas, estando no turismo aqui, na Secretaria de Cultura, e está sendo um projeto implantado ainda, está iniciando agora, e está sendo bem aceito, e com certeza vai dar continuidade, mas poderia partir de outras secretarias, sim, com certeza. Uhum. Não, com certeza, né? O Fábio só está relatando aqui também que, paralelo a isso, tem a instalação das lixeiras no Caminho da Fé, que os resíduos são coletados semanalmente, então há uma consciência em relação a isso aí, né? E a Secretaria de Turismo e Cultura participa efetivamente disso daí, com certeza.
Não, bacana demais. Realmente, a gente conversou, eu conversei, né, com o Fábio quando eu estive aí, e deu para ver, assim, a atuação da Secretaria de Turismo, né, e cultura aí nessas atividades mesmo que são específicas do saneamento, né, principalmente aí na questão dos resíduos sólidos também. E até, né, conversei com o Fábio também, vocês têm esse levantamento de número de leitos, o que é muito importante, né, para quando tiver que fazer algum cálculo ali também de demandas, né? Então, é interessante ter esse engajamento aí de todas as secretarias justamente por isso, né? Porque são informações que a gente vai precisar. E, mais uma vez, pegando o caso da saúde ali, né? Informações de população, a gente precisa dessas informações de população por bairro, então quem vai ter isso, né? Provavelmente é a Secretaria de Saúde, ou até mesmo a da Assistência Social, costuma ter também, né? Então, por isso que é importante ter essas pessoas dentro dos comitês e participando ativamente, né? Então, quando a gente não tem esse envolvimento, não tem esses representantes dos profissionais nos comitês, a gente acaba contribuindo aí com um diagnóstico que não vai retratar tanto a realidade do município e vai ser pouco diverso mesmo, né? Então, essa cartinha aqui, a gente conseguiu falar um pouquinho dela. Agora, a gente fez aqui 4 cartas de diagnóstico, eu vou passar para de prognóstico, para a gente trabalhar um pouquinho a questão do prognóstico, e depois a gente pode voltar aqui no diagnóstico, se vocês quiserem também, tá? Mas para a gente passar um pouquinho, para discutir questões que são de prognóstico, que é essa visão futura ali do saneamento básico, né? Agora, o grupo 2, que é Elaine, Maria Lúcia, Cida, Patrícia, né? Fala um número, agora tem todos aqui de novo, né? De 1 a 6, qual que vocês escolhem? Eu escolhi o primeiro. Escolhe agora, Patrícia. Pode ser o número 2. Pode ser? Mas aí... Alguém lê. Ótimo. Você quer que eu leia, Patrícia? Faz esse favor. Beleza. Aqui a cartinha fala, né? Empresas de saneamento. Aí aqui está falando empresas, mas pode ser prestador de serviço em geral, tá? Prefeitura, Copasa, né? Não precisa ser só empresa, não. Empresas de saneamento não têm planejamento de sua atuação futura no município. Vocês acham que se uma empresa não tiver esse planejamento estratégico, não saber o que ela precisa fazer de tempos em tempos, né, em cada período ali no município, vocês acham que vai contribuir para um prognóstico que vai ampliar o acesso ao serviço de saneamento ou que vai dificultar o acesso aos serviços de saneamento? Pode começar aí por você, Patrícia, dessa vez. O que você acha? Aí dá para dar uma explicadinha? Eu não entendi muito bem a pergunta. Então, se uma empresa, né, ou um prestador de serviço ali em geral, ele não tem esse planejamento mesmo que a gente está fazendo aqui hoje, né? Se ele não sabe se daqui a 2 anos, o que ele vai ter que fazer, daqui 4 anos, o que ele vai ter que fazer, se ele tem recurso para fazer isso ou não, né? Ou seja, eles não têm um planejamento de como que vai ser a atuação dele no município, né? Se daqui a 4 anos ele vai precisar ampliar algum sistema ali, né, de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, se vai precisar mandar o resíduo para algum outro lugar, porque hoje o local que tem não vai mais atender. Então, se ele não consegue se planejar, né, para ter essa visão futura ali, daqui tantos anos eu vou precisar fazer isso, vocês acham que vai contribuir para um prognóstico, né, essa situação, esse cenário futuro ali, ele não sabendo, né, desse cenário dele, vai ajudar a ampliar o acesso ao serviço de saneamento ou vai dificultar esse acesso ao serviço de saneamento? Não sei se ficou acho que tem que ter um planejamento, sim, né? Isso não vai dificultar. A gente já passou por isso, quem não sei, lembra da fábrica que veio na Boa Vista, né? Eu acho que muitas pessoas lembram. Foi um caos. Não foi eu. Foi uma fábrica de ossos e
os resíduos corriam na estrada, e um cheiro horrível, que até teve que ir embora. Então, acho que tudo tem que ter o planejamento, né? Eu acho que todas as fábricas, todos que for fazer no município, tem que ter um planejamento pensando futuramente, não só no hoje, né? Mas futuramente, o que pode acontecer, pro bem da população e pro bem do município. Posso colocar minha observação? Pode falar. Bem lembrado isso que a Patrícia falou, eu sou testemunha disso. E uma outra lembrança aqui na cidade é o caso da Copasa. Nós já vivemos aqui falta de água, inúmeras vezes, sabe? A população fica desassistida, desabastecida, na verdade. Então, precisa do planejamento para a empresa poder investir, né? Se aumenta a demanda, é claro que haverá uma necessidade de mais água, de mais recurso hídrico, né? Mas, para isso, existe a necessidade de planejamento, porque o número de postos de captação de água, hoje, com certeza, é maior do que há 10 anos atrás. E isso tem que ter um planejamento para as gerações futuras, né? Para o pessoal, a cidade está crescendo, a gente tem hoje aí muita gente que veio trabalhar na lavoura, tem muito pessoal de fora, de Tocantins, do Maranhão, com certeza a cidade hoje tem um número maior de pessoas, e isso demanda investimento também. E aí, não só o planejamento, né? Depois entra o investimento, a educação, na questão do uso do recurso, né? Então, o planejamento é essencial, é a base para as demais ações, né? Então, fica aí mais um lembrete que a gente já viveu como é que fala? Não faz muito tempo isso não, sabe? Mas é bem desagradável até. Pela falta de planejamento, falta outras coisas, né? Entendi. E Cida, você concorda com a Patrícia e com a Elaine? Concordo, porque sem planejamento fica difícil, né? Então, tudo tem que ser um planejamento para ter verba, para conseguir, né, tocar o projeto para frente. Então, qualquer projeto que a gente vai fazer tem que ter um planejamento para dar continuidade, né? Não pode começar e fazer sem planejar, que aí acaba em nada. Não, bacana. Vocês três estão corretas, né? Aqui, só para registrar também, aqui a gente não tem certo e errado, né? Na verdade, a gente vai discutindo aqui, vocês podem até apresentar outro ponto de vista diferente da gente, né? Mas, na minha opinião, também é o mesmo que vocês falaram, né? Se a gente tem, né, alguma empresa ali que presta serviço, algum setor específico da prefeitura, todos eles precisam se planejar para fazer essa atuação no município, né? Por vários motivos. Primeiro, um deles, né, até o que a Patrícia e a Elaine relataram aí, né, de empresas que chegam, pessoas que chegam a mais no município, às vezes pode comprometer o serviço como está sendo prestado atualmente, se ele não tiver esse planejamento futuro, se isso não for levado, né? Vamos dar esse exemplo aí que vocês mencionaram, né? Da Copasa mesmo. Tem pessoas a mais para serem atendidas, mas a empresa não se planejou para isso, pelo que eu entendi, né? Que vocês falaram. Não se planejou para atender essas pessoas a mais, né? Então, chega um momento que vai ter um problema ali crítico, né, até de falta de água, de falta mesmo de acesso ali aos serviços, dificuldade para acessar os serviços, né? Então, é importante ter esse planejamento, pensar, né,
quantas pessoas que podem chegar a ter em determinada área. O ideal seria que esse planejamento fosse feito setorizado mesmo, né? Ali cada bairro do município, cada bairro rural, quais são os bairros que estão crescendo mais do que outros, quanto que a gente acha, né, que vai ter de pessoas a mais. Tem possibilidade de chegar uma empresa grande ali pode ser uma área de expansão, né, uma área industrial, talvez, com a vinda de empresas aí, né, como foi mencionado pela Patrícia, pode chegar muito mais pessoas, né? Isso a gente vê muito em cidades que começam a ter atividades, por exemplo, de mineração, né? Às vezes a cidade tem X habitantes, aí chega uma empresa mineradora que quase que duplica, né, ali a população do município. Isso afeta muito a questão, as questões de saneamento, né? Então, as empresas, aí, os prestadores de serviço precisam se organizar, precisam se planejar para essa atuação futura mesmo no município, né? Então, eles precisam passar isso também para a população, falando, né, que já tem esse planejamento futuro, até mesmo para tranquilizar também, né, vocês aí, enquanto usuários desse serviço, saber que a empresa tem esse planejamento, que vocês podem confiar de que se tiver uma quantidade a mais de pessoas para serem atendidas, vai conseguir atender da mesma forma, sem comprometer, né, esses usuários aí que já existem também. Então, esse planejamento, aí, pegando o gancho com o que a Cida falou, né, ele também é super importante para conseguir recurso, né? Então, se você não tem esse planejamento, principalmente aqui no caso do plano de saneamento, né, os municípios que não têm plano de saneamento, eles não conseguem recurso para financiar ações de saneamento básico. Então, ter esse planejamento também é ideal, né, para saber ali onde que a empresa pode buscar recurso, né, onde que ela pode, né, talvez ali financiar algum projeto que seja necessário. Então, vocês três aí foram bem felizes nos comentários, né, nas considerações também, conseguiram apontar várias questões importantes aí. Deu para compreender todo mundo? Então, joia. Então, se a empresa não tem, né, o prestador não tem esse planejamento, vai ser um prognóstico que vai dificultar aí o acesso aos serviços, né, aos serviços de saneamento básico. Então, agora aqui o grupo 3, né? Adriana, João Paulo, Sandra, acho que não voltou, a Marta também, eu até vi que ela está assistindo pelo YouTube. Vocês podem falar outro número para a gente, por favor, entre 1, 3, 4, 5 ou 6. Só o 2 que não, porque já foi escolhido. João Paulo e Adriana que estão por aqui. Pode ser o 6. Oi, João Paulo, pode falar. Pode ser o 6. Você quer ler, João Paulo? Ah, não, pode ler você. Eu estou com o neném no colo. Tá, joia. Então, aqui, ó, compreender o planejamento dos prestadores de serviços de saneamento. Vai ajudar a construir, né, um prognóstico que vai ampliar o acesso aos serviços ou que vai dificultar o acesso aos serviços? O que você acha, João Paulo? Que compreender, né, esse plano que o prestador de serviços tem para o município vai ajudar a mais pessoas a terem acesso ou vai dificultar as pessoas a terem acesso ao serviço de saneamento? Ah, com certeza vai ajudar, né? Porque se a pessoa não está entendendo, né, não está compreendendo o que está sendo aquilo dali, não vai ter como ajudar, né? É fundamental a pessoa estar por dentro, né? Conhecer o planejamento certo para ajudar no caso, né? Isso mesmo. Adriana, você quer comentar? Eu concordo com ele.
Bacana. É muito no que a gente estava falando da carta anterior mesmo, né? De saber aí o que o prestador tem de plano para o município, né? E compreender, como o João Paulo colocou, é essencial também, porque às vezes acontece também de ter um planejamento que ninguém entende nada do que está escrito naquele planejamento, né? Então, isso também dificulta muito a esse planejamento ser colocado em prática e, consequentemente, vai dificultar aí o acesso aos serviços, né? Mais pessoas terem acesso ao serviço. Então, esses planejamentos, né, elaborados, principalmente aqui pegando o gancho do plano de saneamento, né, tem que ser um planejamento que vai ser compreensível para todo mundo, seja, né, alguém que tem conhecimento de saneamento, seja aquele que não tem conhecimento também. E até por isso que a gente também faz essas capacitações com vocês, né, para vocês compreenderem essas etapas do plano, saber o que a gente está fazendo, né, no plano. Então, é essencial que não só os próprios prestadores, mas o Poder Executivo, Poder Legislativo e a população tenha compreensão do que foi planejado, né, para que consiga cobrar, para que consiga visualizar ali se realmente está um planejamento adequado com a realidade do município, que vai atender mais pessoas, né? Então, é isso mesmo que o João Paulo falou, né? É importante compreender esses planejamentos elaborados para que outras pessoas tenham acesso aí, ampliando, né, o acesso aos serviços de saneamento. Então, nessa situação aqui, compreender o planejamento dos prestadores ajuda a ampliar o acesso aos serviços de saneamento básico também, né? Então, agora aqui voltando no grupo 1. Eu, assim, vou só perguntar para vocês, como é que você de hora vocês acham que essa última rodada e finaliza depois, ou vocês querem jogar mais um pouquinho? Como é que vocês estão de tempo aí? Bom, pode falar. Bom, pessoal, a vereadora Vani aqui com a Viviane, elas disseram que tem um compromisso agendado, mas se for rápido, se der tempo de ser rápido as duas, de repente dá para ser duas. Vamos fazer uma aqui, a gente vê se vai demorar muito, se demorar a gente encerra. Tudo bem. Marcos, escolhe um número aí, então, dessa parte dos azuis. Sim, 3, 4 ou 5, Vani. Número 3. Estou aqui falando no mundo. Você lê aí para a gente, Marcos? Leio. Os gestores municipais não têm as informações sobre a população que visita o município por um certo período, seja para lazer, turismo, visita familiares, a trabalho, etc. Bom, eu acredito que se o gestor não ter informações sobre... Aqui está o de turismo, que é o principal, então ele vai poder falar melhor do que ninguém. Mas eu acredito que é um grande prejuízo se ele não tem essas informações. Mas o Fábio pode falar, ele é o, vamos dizer assim, é o principal aqui desse tema, vamos dizer. O que você acha, Fábio? Posso falar pela Secretaria de Turismo e Cultura, tem informações sim, porque eu sempre preparo pesquisas, tenho controle, por exemplo, do caminho da fé, sei a quantidade de pessoas que passam no município, sei a localidade delas, eu não sei quanto elas gastam, né? Mas eu sei se eu tenho algumas informações. Agora, a trabalho, realmente não tem. Então, mas são parâmetros que a gente está buscando trabalhar, assim, junto
ao Caminho da Fé, junto ao Circuito Serras Verdes e junto à Secretaria de Estado do Turismo, né, para a gente preparar, montar relatórios, checklists, e sempre sim, perguntas frequentes para a gente poder conhecer mais o tipo de turistas que nós temos aqui no município. Bacana. Alguém aí quer comentar alguma coisa além do Fábio? Bom, essa questão, né, é muito até do que eu comentei também anteriormente, né? Esse levantamento de quantas pessoas, quantos leitos, né? Quantas camas ali tem em cada pousada, quantas pessoas conseguem se hospedar no município, que isso a Secretaria de Turismo aí tem, né? O Fábio, inclusive, repassou isso para a gente também. Quantas pessoas, né, visitam o município ali por conta desse turismo ou para fazer alguma atividade de lazer, né? Quantos estão ali a trabalho? Tudo isso influencia nas questões de saneamento, né? E, consequentemente, se a gente tem se a gente não tem, desculpa, essas informações, vai dificultar muito o acesso aos serviços. Por quê? Na hora da gente fazer um cálculo, né, que a gente chama de cálculo de demandas, para saber aquilo que eu mencionei, de que se os sistemas que tem hoje, a forma como se dá a prestação de serviços hoje, ela vai conseguir atender a demanda da população do município, se a gente só considera a população do município. Mas aí tem mais, quase 2 vezes mais pessoas que vão ali no município por conta do turismo e que vão consumir a mesma água, ter o mesmo equipamento ali de coleta de lixo, né? Então, essas questões, se a gente não considera, só um instantinho que eu vou abrir para você, tá, Marcos? Se a gente não considera essas pessoas, né, que estão ali a lazer, a turismo, a trabalho, né, a gente acaba induzindo ao erro, né? Então, pode ser que na hora que a gente fizer o cálculo, mostre lá que o sistema está suportando ali, é capaz de atender a demanda da população. No entanto, tem gente que está tendo falta de água ali todo final de semana, todos os períodos de férias, né? E aí vai procurar entender por quê, é por conta dessa demanda maior nesses períodos também, né? Você quer falar, Marcos? Pode comentar. Ô, Rafa, nós estávamos discutindo aqui e nós achamos importante mencionar, inclusive o Fábio, a Vani e a Viviane concordaram. A gente vive na pele essa questão aqui. A gente vive isso claramente por exemplo, as pessoas compram chácaras de 1.000 metros. Chega nos períodos de férias, temporadas, por exemplo, final de ano, vem 200 famílias, além do que é esperado. Fim de semana, eles só vêm final de semana, então a casa fica fechada durante a semana. Quando eles vêm para usar, a demanda de água não é suficiente, o esgoto não é suficiente, a coleta de resíduo não é suficiente, porque o município não está preparado para essa diferença na quantidade. Enfim, nós vivemos isso na pele. Então, é importante, muito importante, a gente entender essa necessidade para ter ações de planejamento para que esses não aconteça prejuízo para aqueles que são ali do município, da comunidade. Por exemplo, na questão, falando especificamente da água no bairro Boa Vista, certamente faltou água e falta com frequência quando é período de final de ano, de festas. Por quê? A demanda de famílias aumenta muito por questões as pessoas que têm chácaras. Enfim, é preciso ser planejado sim, com certeza. Excelente, Marcos. E, assim, essa população que a gente chama de população flutuante, que é essa que não está no município todos os dias, mas que vai consumir os serviços ali, né, em determinado período. E eu lembro também que o seu Valadares, lá do Boa Vista, chegou a comentar com a gente sobre essa questão
das chácaras ali, né? São muitas chácaras ali na Boa Vista mesmo, então tem uma demanda muito alta, só que não se tem também um levantamento de quantas são essas pessoas que vão nesses períodos, né? E aí, quando a gente vai trabalhar agora na etapa de prognóstico, que é o nosso produto D, a gente tem muita dificuldade de calcular essa demanda, porque a gente nem sabe quantas pessoas, quantas chácaras estão ocupadas, quantos dias essas pessoas ficam nessas chácaras, né? Então, por isso que esse levantamento é muito importante, para que em outras etapas aí do plano, né, revisões do plano futuras, isso seja considerado e seja melhor calculado, né? Aí eu falo assim, do nosso produto de agora, o que nós vamos conseguir fazer, porque não se tem esse levantamento de todas as chácaras, né? Quantas pessoas, quantos dias, para a gente conseguir fazer o cálculo certinho. Então, a gente vai ter que propor alguma ação de levantamento, né? Vocês vão ter que passar a fazer esse levantamento mais pormenorizado mesmo, né? Entendendo ali essa dinâmica de deslocamento das pessoas. E aí, sim, em revisões futuras do plano, aí vocês vão ter condições de calcular melhor essa demanda dessa população flutuante, né? No caso do turismo, a gente até consegue um pouquinho calcular por conta desses dados que o Fábio tem lá na secretaria, de número de leitos, né? Isso a gente consegue. Mas no caso dessas demandas aí de chácara, dificulta e é um problema já que foi identificado mesmo no município, né? Porque não tem esse levantamento preciso mesmo dessas pessoas aí que só vão em períodos específicos, né? João Paulo, você quer comentar alguma coisa? Então, eu queria falar também, né, sobre aqui no município também, né, por ser uma área assim de grande, né, produção agrícola mesmo, né, aqui para nós principalmente o morango, né, veio muito pessoal também de fora, né, principalmente do Maranhão, lá, né, de Tocantins, vem um pessoal em determinada época, que é a época do plantio, da colheita, e muitos talvez ficam na cidade, né, isso daí também é um planejamento, né, não sei, pelo órgão da Emater, não sei, né, qual órgão que poderia ver isso também. É um fato que aperta muito aqui no nosso município também isso, né, por ser uma área, né, de produção mesmo, assim, agrícola, afeta bastante isso também. Excelente, João Paulo, exatamente isso, e até eu tinha esquecido dessa questão aí de estiva, né? A gente conhece, trabalhando no norte de Minas, por exemplo, eu conheço pessoas que saem de lá para trabalhar aí em estiva, nesse plantio de morango também, e também em outros municípios no plantio de café, né? Então, tem muito essa questão mesmo, né, das pessoas nesse período de colheita, ficar hospedado aí em alguma área, então nesses períodos pode faltar água, como o Marcos mencionou, né? O caminhão de coleta pode não conseguir recolher todos os resíduos, porque ele não está preparado para coletar aquela quantidade de resíduo, né? Então, muito bem lembrado essa questão do morango aí mesmo, inclusive a gente vai até se atentar a isso agora no diagnóstico, no prognóstico aí de estiva, né? Para a gente conseguir fazer com que vocês depois, né, passem a fazer esse levantamento, né, e esses dados aí, a Emater costuma não ter em todas as Ematers, não sei se é o caso aí de estiva também, mas não é sempre que a Emater tem esse levantamento preciso também, então é muito mais, assim, uma questão de autonomia mesmo do município para fazer esse levantamento e passar para a Emater, com o apoio deles também, né, mas aí o município talvez tenha que ficar mais à frente desse levantamento do que eles também, né? Mas em parceria, claro, com eles também. Porque, até já pegando outro gancho, né? Vamos pensar aí, né? Vai precisar fazer uma visita em todas as casas, né? É como se fosse um censo do próprio município, porque em todas as casas vai ter que perguntar, olha, aqui, né, vocês produzem morango? Ou aqui tem algum tipo de hospedagem também nesses períodos de né, mais turistas aí, por exemplo, nessas épocas, né, Nossa Senhora Aparecida, no feriado aí, porque tem casas também que funcionam como meios de hospedagem, né? Então também a gente às vezes está lembrando só de pousadas, né, aí no município, mas pode ter situação de pessoas ali
as próprias casas receberem turistas. Então, isso tem que ser perguntado nessas visitas também. Tem que ser perguntado se a pessoa usa, né, um sistema próprio para abastecer ali com água, né, ou se ela usa um sistema da prefeitura, ou se ela usa um sistema da Copasa, para a gente conseguir trabalhar melhor essas questões das demandas e conseguir propor ações aí mais condizentes mesmo com a realidade do município. Então, acho que ficou bem claro aí, né, para todo mundo a importância mesmo de se levantar esses dados de forma bem detalhada também, né? E foi bom que vocês até lembraram de outras questões aí que estavam meio que esquecidas aqui para mim. Muito bom. Bom, pessoal, acho que, assim, em termos esqueci de marcar aqui, né? Então, não ter essas informações, né, vai dificultar ali o acesso aos serviços, né? Aqui eu vou finalizar essa partida, então, para daqui a pouco abrir para vocês, ver o que vocês acharam também, mas só antes de abrir, né, para vocês falarem, né, agora é a hora aqui da gente avaliar o nosso trabalho, né, enquanto equipe aqui nesse jogo, né, se a gente conseguiu construir um diagnóstico que vai mostrar a diversidade ou que vai ampliar, né, o acesso a serviços de saneamento. Aí vamos ver aqui as cartinhas de diagnóstico que a gente tirou, né? Então, foram aqui uma cartinha, né, falando da Câmara Técnica não enviar o parecer, sem a presença de profissionais, né? Não tem profissionais que participam dos comitês. Então, essas 3 questões aqui foram questões que dificultam ali, que constroem um diagnóstico pouco diverso, né, que não vai retratar a realidade. Só uma aqui que saiu de diagnóstico diverso. Aí tem outra aqui que a gente tinha selecionado também, de fazer visitas técnicas participativas nas áreas rurais, né? Não só nas áreas rurais, mas também nos bairros urbanos, que é o que o Marcos vem fazendo aí no município também, contando com a colaboração de vocês, para mostrar ou indicar esses pontos críticos, porque, como a gente já falou em outros momentos, vocês que conhecem a realidade, então, essas visitas acompanhadas de vocês, né, que vão conhecer a realidade, assim como a gente, né, precisa de acompanhamento dos prestadores de serviço, desculpa, essa daqui, a gente também precisa de acompanhamento da população para enxergar, para ter esse olhar de vocês, né? E aqui outra questão sobre a participação dos vereadores, né, que não participam também de maneira efetiva aí das atividades do plano de saneamento, né? É importante que os vereadores participem, né? A gente tem aí alguns participando, né? Vani, inclusive, é a representante da Câmara na Câmara Técnica, né? Então, além, outros vereadores também já participaram aí com a gente, Viviane também, né? Está aí no clube. Então, para a gente ter essa contribuição, né, dos representantes da Câmara, é importante que vocês, enquanto, né, quem for vereador, acompanhem todo esse processo para quando chegar lá na etapa de aprovação do plano, não tenha problema também para se aprovar esse documento, né? Porque aí você, principalmente assim, não precisa, às vezes, de todos os vereadores participarem, mas todos precisam estar cientes do que está acontecendo. Então, por exemplo, Vani, que está como representante da Câmara Técnica, né? Levar isso lá para a Câmara, não só a Vani, mas todos os outros vereadores que acompanham aqui com a gente, né, também, Viviane, aí, levar isso para uma reunião da Câmara de Vereadores, para que os outros vereadores tenham conhecimento do conteúdo desses documentos e, na hora de aprovar, não tenha dificuldade para fazer essa aprovação aí também, né? Então, isso em termos de diagnóstico. Em relação ao prognóstico, a gente selecionou aqui 3 cartinhas, né? Uma falando das empresas que não têm planejamento, dos gestores que não têm informações sobre a população, né? Aí, população flutuante, como eu mencionei. Então, são questões, essas duas, né? São questões que dificultam o acesso aos serviços, e compreender o planejamento, né? Já é uma questão que auxilia aí, que, né, torna o acesso aos serviços mais fácil, né? E a gente tem outros aqui também, que é considerar os recursos e verbas disponíveis em nível municipal, estadual também, para depois saber se o que está previsto, né, vai ser possível de ser executado.
essa questão de população em cada bairro, né? É importante que esses dados também estejam atualizados, né? Para a gente, da mesma forma aqui, conseguir calcular a demanda da população flutuante, calcular a demanda da população que reside mesmo. E a gente só consegue fazer esse cálculo certo se a população informada e o número de domicílios informados estiver certo também. Então, a Secretaria de Saúde, geralmente é a que tem esses dados, está sempre atualizando isso também, né? E esses dados estarem também condizentes com outras secretarias, né, trabalhar sempre de forma integrada aí com as outras secretarias. Da mesma forma, os dados, né, para a gente fazer esses cálculos, não só de população, mas dados de vazão de poço, de vida útil de aterro sanitário, informações, né, sobre quantidade de caminhões, volume ali da caçamba, né, desses caminhões, para a gente conseguir calcular as necessidades aí do município também. Então, essas eram as cartinhas aqui principais que a gente tinha para mostrar para vocês. E aí, vou encerrar o jogo aqui. E agora eu queria ouvir vocês, né, um pouquinho, começando ali para quem está no clube, né? O que vocês acharam desse jogo? Vocês acham que foi importante, conseguiu compreender, né, essas questões do diagnóstico, do prognóstico? Vocês acham que foi difícil? Estou perguntando que a gente precisa desse feedback, né, desse retorno aí de vocês, para a gente melhorar também esses jogos, né, essas capacitações. Começando aí, Marcos, o que você achou? Bom, eu achei interessante a forma que foi aplicado o jogo. Como é a primeira vez que a gente viu e participou, talvez tenha ainda não sido muito claro para todos aqui, né? Mas a gente viu que os comentários aqui sempre foram bem específicos e bem sobre o assunto, sobre o tema mesmo. Então, eu acho que é muito bacana esse jogo, vale muito a pena. E as perguntas realmente mostram o que a gente precisa melhorar, e essa é a intenção, que ao final a gente tenha um planejamento claro do que a gente vai fazer e principalmente possível de se realizar. Então, eu acho que é um jogo bacana e que dá um norte muito legal aí para todos. Acredito que essa é o ponto de vista também dos demais aqui. Bacana, Marcos. Se alguém quiser comentar depois também, pode abrir aí para o pessoal que está aí no clube. Para quem está aqui online, né, com a gente, alguém gostaria de comentar? Elane, Adriana, João Paulo, o que acharam? Cida, que está aqui também. Foi legal, sim, foi bastante esclarecedor. Bacana, Elaine. Obrigada, viu? Mais alguém gostaria de comentar? Bom, então, pessoal, para a gente caminhar aqui para o encerramento, né? Como ninguém comentou mais nada aqui, então, né, depois, quem quiser também colocar aqui no link, no chat, no nosso chat, a Marielle mandou um link, que é o link da lista de presença da reunião de hoje, né? Principalmente para quem está assistindo aqui virtualmente. Aí tem uma presencial, né, Marcos, aí no clube, mas aí quem quiser também, mesmo que esteja aí no clube, se quiser deixar a sua opinião sobre esse formato, né, lá nesse link que a gente vai mandar lá no grupo para vocês também, aí vocês podem colocar a opinião de vocês sobre a reunião de hoje também, se achou cansativo, né, o que tem que ser melhorado, para a gente melhorar para as próximas reuniões também, tá bom? No mais, assim, o que eu queria lembrar para vocês, né, a gente enviou aquele produto A e B para vocês, os 2 primeiros produtos do plano, né? Esses produtos agora precisam passar pela avaliação de vocês. A gente estava só aguardando a publicação do decreto da Câmara Técnica. O Marcos hoje ele foi lá na prefeitura, né? A Monique já estava com esse encaminhamento para publicação lá na Secretaria de Obras, né? Então, agora, né, a gente vai precisar desse retorno de vocês, né, do comitê como um todo, outras pessoas da população que quiserem ler, mas aí a Câmara Técnica que foi definida, né, lá na nossa última reunião,
para assinar esse parecer e enviar esse parecer com as considerações sobre esses 2 produtos, o A e o B. Eu vou encaminhar novamente o link lá no grupo também, para vocês lembrarem, né, onde que está. É só acessar o link que vocês conseguem visualizar o documento e fazer a leitura e depois apresentar as considerações. Aí o Marcos vai conduzir depois aí essa finalização do parecer, né, Marcos? Receber as contribuições de todo mundo, colocar no documento e mandar para a gente para aprovar ou não, né, esse documento aí que a gente enviou também, tá bom? Aí vocês vão ter o prazo, né, de 15 dias, conforme a gente combinou lá naquela nossa última reunião. E aí, nos próximos, ali, início de dezembro, né, antes do recesso de Natal, a gente já vai encaminhar outro produto para vocês, que é o produto C, o diagnóstico, né, possivelmente também o prognóstico. A gente está caminhando para tentar enviar tanto o diagnóstico e o prognóstico antes do recesso de Natal, que a gente vai ter uma semana de recesso, e já enviar isso para vocês. E a gente segue conversando, porque é assim que a gente finalizar também o diagnóstico, a gente vai marcar uma nova reunião para apresentar para vocês o que está lá no documento. Vocês também vão ler o produto, apresentar sugestões, e depois a gente discutir, com base no que vocês leram também, né, em uma reunião sobre as sugestões aí de vocês, tá bom? No mais, quero agradecer a todos vocês aí que participaram com a gente, né, aí no clube ou aqui online, quem está acompanhando pelo YouTube também, que eu vi que tem algumas pessoas acompanhando, a Marta, a Ruth, né, então tem pessoas acompanhando lá pelo YouTube. Esse link do YouTube, né, a gente depois vai passar ele lá para o canal do Projeto Sambas, conforme eu falei, vamos enviar o link e vocês podem divulgar para outras pessoas aí também. Mas agradeço aí a vocês pela participação, por ficar aqui até esse momento, né, e quero ver se alguém gostaria de falar algo. A Vanessa levantou a mão aqui. Pode falar, Vanessa. Sim, a Sandra mandou uma mensagem no YouTube. Vocês estão me ouvindo? Falando que quer conversar com o Marcos depois. Ótimo. Obrigada, Vanessa. Então, tá bom. A Sandra, então, está acompanhando lá no YouTube também. Porque até a hora que eu tinha olhado, tinha só, né, a Ruth e a Marta. Então, a Sandra também acabou acompanhando por lá. Depois o Marcos entra em contato. Tá bom, Sandra? A Sandra, ela sempre me cobra de saber dos pareceres, ela está muito engajada nesse plano aí. É muito bacana, isso eu acho muito legal. Não, com certeza, né? E tem alguém ali do gabinete mesmo, né? Prefeito, vice-prefeito acompanhando, é importantíssimo, né? Porque o plano, como a gente já comentou outras vezes, não é só dessa gestão também, mas a gestão precisa estar engajada também, né? Não só as secretarias, como a gente falou aqui hoje, mas o próprio prefeito, a vice-prefeita também engajada aí na elaboração desses documentos. Então, joia, pessoal. Boa noite aí para todo mundo, né? Qualquer dúvida, a gente está à disposição lá no grupo também, ou, né, se quiser ligar, mandar mensagem no virtual, no nosso particular aí também, né? No WhatsApp particular. Mais uma vez, obrigada aí, boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado pela participação de